das medidas preliminares já efetuadas com outro equipamento, registrou o desvio padrão, olha só, ele falou desvio padrão. Vamos anotar 0,9. Assumindo que o local onde se encontra instalada a estação portátil não existe flutuações extremas na concentração, determine quantas observações serão necessárias para obter um intervalo de confiança de concentração média de chumbo. Isso aí, ele está pedindo aqui coisa sobre intervalo de confiança, né? Tu tens alguma ideia do que fazer numa situação como essa? Então, não, eu tenho como que se faz isso gravado na minha mente, porque assim, tem aquela fórmula do... Cadê? Deixa eu só tirar aqui porque tá o linkzinho aqui na frente. Eu também tô com os negócios na frente e deixa eu arrumar. Beleza. Aí, pronto. Então, aquele de concentração do chumbo no ar, ele dá o desvio padrão, flutuações, cadê? Assumindo que o local encontra-se flutuações extremas, chumbo. Então, aí é aquela fórmula, na verdade, aí ele não usa esse é um sigma, isso? Isso é a letra sigma. Ele usa SD, aí ele usa aquela fórmula SE é igual a SD sobre raiz de N, pra gente achar o N. Não tem o Z na frente, não? O quê? Não tem que ter o Z na frente? Não. Nessa fórmula aí, primeiro ele acha o N, então ele faz SE é igual ao SD sobre o N, aí você acha o N. Peraí, deixa eu confirmar só se é essa fórmula mesmo. Sim, é essa mesmo. O problema é que tem um Z que está faltando aí no que você falou, tá bom? A gente se baseia nessa aqui, né? Margem de erro, que vai ser Z vezes o sigma a dividir por raiz de N, não é mesmo? Então, se a gente isola o N, faltou o Z, né? Senão a gente não ia usar esse intervalo de confiança aqui para nada, sacou? Então, esse Z por acaso é 1,96 para esse 0,05? Se a gente está falando de 0,05, sim, tá. O Z, então, que você fala Tá, já sei, é o 1,96. Que tem a ver com o intervalo de confiança aqui, né? A distribuição normal, aquele tipo de coisa que tu falou que estava razoável, você falou que estava razoável, né? Nós temos aqui a nossa distribuição. Quando a gente escolhe um determinado Z, o Z no caso ali de 1,96 é o que tira 2,5 para cada lado, né? É isso. Eu tô mostrando bem rapidinho aqui, porque tu falou que entende basication disso, tá? Mas se tu quiser, eu explico com mais detalhes. Daí a gente tá pegando só essa parte aqui mais interna, né? Que realmente importa para nós. Beleza? E agora tem que resolver essa continha aqui para chegar na resposta. Eu escrevi a equação, mostrei qual é, de onde vem. Na prova tu vai poder usar a calculadora, né? Eu sei. Esse G é o quê? O G é o intervalo de confiança ou não? O Z tem a ver com o intervalo de confiança. São esses valores aqui. O G depois do Z. É o que tu chamou de SD, tá bom? Então eu vou chamar de SD também. É o desvio padrão, beleza? Tá. Como é que colocar duas letras para a mesma coisa? Vai ficar assim. Normalmente a gente usa sigma, mas beleza. SD. Muito bem, que tal tu então chegar nessa resposta para mim agora que eu mostrei aqui do que se trata? Peraí. Tá bom, deixa eu só pegar isso aqui e trocar para cá. Bora colocar aqui, beleza. Então, essas fórmulas aí... Diga. Essas fórmulas aí me embananam um pouco. Bem, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a fórmula que tu tem que utilizar é essa que eu já construí para ti, tá? Ela veio dessa, que é uma fórmula um tanto conhecida aqui. Eu simplesmente isolei o N, tá bom? Eu isolei eu isolei o N. Se tu quiser, eu chego dessa aqui para... Não é nem isso, sabe por quê? Porque olha só, a fórmula que ele me dá, eu vou mostrar aqui para você, só para você ter uma ideia. Mas como é que eu consigo mostrar isso para você? Tem que ligar minha câmera, né? Não, só enviando foto no WhatsApp mesmo. Tá. O que ele faz aqui, ele apresenta para resolver essa questão a fórmula do intervalo de confiança, que é a média, mais ou menos o Z, no caso, que é o 1,96, vezes o SE.
Aí ele tem a fórmula do SE, que é igual a SD sobre raiz de N. É uma coisa, né? Olha que Mas é uma coisa doideira. que a gente está trabalhando, só que eu já estou trabalhando com uma adaptação disso. Por quê? Porque nessa forma, em nenhum momento você falou a palavra erro, certo? Sim. Mas tu tens que utilizar o erro, porque foi a informação que ele deu. De certa forma, isso tudo é o erro já. Quando tu está falando ali do intervalo de confiança, né? Tu não tem que a média mais ou menos alguma coisa, é o erro. Só que Mas... essa coisa na estatística a gente chama daquilo que eu escrevi ali em cima, que é o Z que multiplica sigma sobre raiz de N, entendeu? É isso. Tá, é a mesma coisa, é isso mesmo. Só que eu quis deixar desse jeito justamente para tu perceber a questão do erro. Tá bom? Entendi. É isso. Então agora, né, na prática, é só jogar os valores que o enunciado te deu. O enunciado te deu o Z, porque ele falou de 0,05, então 1,96. Pronto, sem segredo. O SD ele falou também, 0,9. Então tu coloca 0,9 aqui, eleva ao quadrado. E aqui embaixo é 0,1, eleva ao quadrado também. Sim. Ok? Chegando na resposta, me avisa. Ele deu a média? Não precisa da média. Já falei, tu tens que usar só isso aqui. É verdade. Tá. Eu entendo, é bastante coisa, né? Pra quem não é da área, ainda por cima. Não, é porque assim, se a fórmula tem a média, por que eu tenho que ignorar a média? Não, a fórmula, para o que tu precisa, não tem a média. Porque é a fórmula do erro, então. É o erro, ele informou o erro. Tá. Não, é porque assim, a fórmula que ele deu na aula... fica falando de média o tempo todo, aí chega aqui e não usa. Eu sei, é estranho. Não, é porque na aula ele deu e ele ignorou a média, mas eu não lembro por que ele ignorou, entendeu? Eu acho que eu estava copiando, não prestei atenção, mas enfim, é melhor a sua fórmula, que é mais claro a sua fórmula, que é do erro, do que usar a fórmula do intervalo de confiança, entendeu? Lembrando que a fórmula do intervalo de confiança é essa. E no intervalo de confiança aparece o erro. Só que normalmente os professores não chamam de erro, mas aquilo é o erro. É que nem quando tu estava vendo a eleição lá, eles falam, para mais ou para menos. Sim. Então aquele para mais ou para menos é o erro, entendeu? Sim. Mesma coisa. Tá, então a fórmula do erro é Z vezes o desvio padrão sobre raiz de N. Exatamente. Como a gente quer o N, né? Sim. Então a gente isola o N, fica desse jeito. Tá. Tá bom. Tá bom? Chega aí pra nós, então, por favor. Peraí, deixa eu pegar minha calculadora, então. Ok. Então, o Z é 1,96. O desvio padrão é quanto mesmo que ele botou aí? É 0,9. Tá. Vezes 0,9 ao quadrado sobre o 0,1 ao quadrado. É isso. Então, peraí. 1,96 ao quadrado. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Olha, eu sou lerda em matemática, tá? Não te preocupes. Eu sou também, relaxa. Não, mas você não é, não. Você é lerda, eu sou então o quê? É muita coisa, né? Essas fórmulas aí, o formulário é muito longo. É muito longo. E olha, você imagina pra mim, olha, você imagina pra mim, uma hora dessa, eu com 37 anos, ter que entender isso, gente. Meu HD já tá cheio. Não fala uma coisa dessa. Tá, meu filho. Olha, eu vou te falar, meu HD tá cheio. Meu HD vai ficar cheio logo, então. Logo eu faço 37. Meu filho, o HD fica cheio. Depois, quando você chega perto dos 40, então acabou o HD. Caramba! Acaba o HD. Na verdade, eu tô percebendo que eu ando meio lento ultimamente. Deve ser a idade, então. Tem que tomar ômega 3, essas coisas de idoso já. Eu tô nessa fase. Dividido. Olha, não sei se fiz a conta certa, mas deu 311,16, eu arredondo para 312, né? Exatamente. Tá. Eu diria 312. Tá bom.
Então perceba que tem umas respostas razoavelmente próximas, né? Mas exatamente não tem, né? Então Mas é aquela trollada. ele tá pedindo o número da amostra? Ele tá pedindo o número da amostra, exatamente. Então vai ser 316. Será? Tipo, o mais próximo seria isso, né? É claro que esse os dois para mais, os dois para menos, não faz muita diferença, né? Mas tem que cuidar, né? Porque exatamente é 312. Eu também cheguei em 312. Ai, mas tá dizendo que a resposta é nenhuma das anteriores. E tem outra, né? Nenhuma das Ou anteriores. seja, não é 316, não é nenhuma das anteriores, então. Exato, eu diria isso. É. Ó, minha resposta também deu, ó. 312 praticamente, né? Tá, então é a fórmula do erro padrão que eu tenho que usar. Do erro padrão, não. Do erro. Sem dúvida. Tu usou o erro pra achar o N, exatamente. Cara, por que ele já não falou isso antes? Ele resolveu o negócio de um jeito muito pior. Podia ter pego isso direto, né? Exatamente. Ah, mas aqui em Portugal eles são muito assim, cara. Eles enrolam muito, meu Deus do céu. É por isso que eu faço um certo sucesso aqui, porque eu sei, os professores são muito enrolados, não voltam em assuntos anteriores, né? Não, eles fazem tudo para dificultar a sua vida, gente. Pelo amor de Deus, já era. Olha só, é uma fórmula só, acabou. Isso mesmo. Oh. Bem, vamos ver a próxima aqui que eu achei um tanto assustadora. Não é nada, a próxima é fácil. É? Então vamos ver juntos aqui. Deixa eu abrir aqui. A próxima é uma das mais fáceis, tem. Essa com essas tabelonas aqui? Porque o que você tem que fazer aí? Eu acho que isso aí é o negócio do Q quadrado, eu acho. O que você tem que fazer? Para você achar a frequência esperada disso daqui, você tem que pegar o total, que é 25, o total das linhas, vezes o total da coluna. Então, a primeira seria 25 vezes 27 sobre 45, para você achar a frequência esperada do 17. Depois, para você achar a frequência esperada do 8, é 25 vezes 18 sobre 45. E você decorou tudo isso já? Não, na verdade, isso daí é isso aí. Não tem muito o que decorar, não. Poxa, que legal. Quando aparece aqui quadrado, eu fico um pouco perdido, mas eu lembro que tem a ver sim com essas divisões. Tem o mesmo. total. Você pega o total da linha, o total da coluna e multiplica e divide pelo total do total. Total dos dois, que é aquele 45. Aí, para cada linha e para cada coluna, você vai fazer essa conta. Aí você vai achar a frequência esperada com doença de refluxo. E com bronquite crônica, com doença sem bronquite, entendeu? Você vai achando a frequência esperada de cada um, que são os quadrinhos embaixo. Essa aí é... Pronto. Na verdade, por que eu tô fazendo isso? Não sei. Mas é assim que faz essa questão. Então tá bom. Bem, se tá fácil para ti, eu acho que a gente pode ir para a próxima, né? Vamos. A próxima envolve aquela equação de intervalo de confiança de duas amostras, né? Um negócio assim. Mas então, qual é a minha dificuldade? Como que eu sei qual fórmula que eu vou utilizar para cada problema? Eu me perco muito nisso. Eu não sei por que eu tô usando. Enunciado, né? Sempre vai depender do enunciado de alguns detalhes. Por exemplo, aquela primeira coisa estranha que a gente aprende. Se o teu N é maior que 30, tu tem que utilizar a distribuição Z. Se o N é menor, T. Por quê? Bem, tem um motivo. Ih, nunca soube disso. Não sabia? São pequenos detalhes bobos, né? Mas que definem que tipo de distribuição tu vai utilizar. Mentira, gente. Eu nunca soube disso na minha vida. Gente, deixa eu anotar isso, porque isso daí... Peraí. Não tá calma nessa hora. Eu vou te enviar uma super tabela, acho que tu vai curtir. Tem de tudo nela. Tá. Olha, acredito nisso. Então, quando o número da amostra é maior que 30, eu vou para a tabela Z. Exato. E quando o número da amostra é menor que 30, eu uso a tabela T. Mas, olha só, eu achava que só se usava a tabela Z quando a gente falava de proporção. Não, tu pode usar a tabela Z sem proporção também. Ah, é? Tu usa com proporção também, mas sem proporção tem vários casos que tu usa. É por isso que eu faço confusão, você entendeu por que eu faço confusão? É só porque eu não sei quando que eu uso qual. Aí depois, quando vai mais pra frente dessa folha, depois eu vou combinar com você mais uma outra aula antes do teste, pode ser? Espero poder te ajudar, né? Porque as coisas que tu falou aí, talvez eu não domine tão bem.
Pronto, o que você não dominar, eu domino e a gente vai dominando tudo junto, não interessa. Meu Deus, que sadismo, mas beleza. Olha, vamos fazer o quê? Que remédio? Eu preciso só passar nesta merda, entendeu? Pra eu Sim. poder seguir a minha vida feliz. Se tu realmente veio pela Natália, poxa, eu dei aula pra ela 1 mês, assim, e já faz cerca de 1 mês que eu não dou aula também. Ou seja, ela já tá se preparando bastante, assim. Mas me parece que tu domina um pouco mais o conteúdo que ela, mas de toda forma é uma prova bem difícil, né? Bastante coisa. Eu pareço que eu domino mais. Meu filho, você não tá entendendo. Não domino, não. Domino, não. Tô dominando nada. Não tô entendendo nada. Mas pronto, olha. Mas a matemática básica tá boa, aí começa. Bem, nesse caso, por que eu sei que tem a ver com duas distribuições? Porque ele falou de duas distribuições enunciadas, né? Falou de gente que come desse jeito e outros que comem desse jeito. Então é uma comparação entre dois grupos. Exatamente. Tá. E daí tu tem uma equação para isso. Existe então uma equação específica quando eu falo que eu estou comparando dois grupos. Sim, sim. Duas médias. Tá. Isso está até no formulário que tu me enviou, talvez. Eu acho que... Não, tá. É porque eu só queria entender o porquê que eu uso essa fórmula para esse tipo de exercício, entendeu? Sim. Eu quero entender o enunciado. Quando fala, sempre que falar de dois grupos assim, com média e com N1, N2, eu vou pro formulário Aí o que acontece? Isso aí eu tenho que usar a tabela T, não é isso? T, bem, eu acho que ainda não vai precisar disso. Vamos ver o enunciado e tu vai entender o porquê que não vai precisar disso. Tá. Vou te mostrar, ó, se liga, deixa eu colocar aqui de novo. Veja, qual é o valor mínimo do intervalo de confiança, blá blá blá. Ele está falando de intervalo de confiança, entendeu? Sim. Então ainda tu não precisa se preocupar com distribuições, se é distribuição Z, se é T, aqui é intervalo de confiança. Tá, beleza? Então ele quer calcular só o intervalo de confiança aí. Sim, mas tem um momento que tu vai ter que usar informações de alguma tabela, que é quando ele fala do valor do intervalo de confiança, que é 95%, certo? Aí é 1,96, que eu uso no Z. Exato, só que tu tá usando esse Z porque tu acha que a distribuição é Z. É isso. Mas poderia ser T, entendeu? Mas não é T. Eu sei qual que é qual. Quantidade de termos. Maior que 30, percebeu? Tá. Então, peraí, então aqui eu vou usar Z. Vai usar Z, exatamente. Menor eu usava T. Exatamente. E daí, para encontrar um intervalo de confiança, é aquela fórmula lá. Veja que essa fórmula, eu vou escrever ela aqui, tá? Ela é bem parecida com a fórmula que é da distribuição de um banco de dados só, né? Não dois como esse aqui. É a mesma, só que vai ter essa divisão aqui, essa diferença. Ó, é a média, tá vendo? Só que é a diferença da média. A diferença das médias, isso. Sim. Agora vai ter o Z vezes a raiz quadrada. Olha só, raiz quadrada de quem? Chuta. Raiz quadrada dos desvios padrões aí. Vou chamar só de S. Vou chamar de S da distribuição N ao quadrado, dividido pelo N dessa distribuição, mais o S da distribuição V ao quadrado, então V, tá? Dividido pela quantidade N dessa distribuição. Tá. Ok? Veja que isso aqui é a conta que nós estávamos fazendo anteriormente, só que com dois dados, ó, é a mesma coisa. Tem desvio padrão, tem raiz de N. Nesse caso eu vou usar a média, porque eu não estou fazendo erro, eu estou fazendo intervalo de confiança. Então você Exatamente. usa... Perfeito. Tá bom, já entendi. Isso aí. Tá. Então, agora a gente tem que pegar os dados aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco o zoom para conseguir ver tudo junto. Acho que é isso. Então, tá aí os N's. Que senão vai ficar muito pequeno. Eu não sei tu, mas meu olho anda meio ruim. Eu tenho quase 5 graus cada vista. Caraca! Caracas! Então vai ficar 22,3, né? Concorda comigo? Esse cara. Menos o 21, a outra média lá. 21,9, né? Isso. Mais ou menos 1,96 que você falou. Isso. Sabe que eu esqueço esses números. Isso que eu trabalho com esse negócio quase todo dia. Minha memória tá feia. Eu sei que quando é 0,01, aí usa 2,58.
Isso, exatamente. Vai depender de cada um, tá tudo na tabela, né? Nós tem que dar uma olhada. Olha só, o desvio padrão aqui, ele, no caso da primeira, é 5.4. Então eu vou colocar aqui 5.4. 5.4 ao quadrado a dividir por 101. Isso. E aqui o outro é 5.3 ao quadrado a dividir por 101 também. Ok? Tá. Daí, agora tem que resolver essa continha chata aqui, né? Cheia de raiz, cheia de coisa. Vou precisar da tua ajuda, beleza? Tá, vamos lá, deixa eu fazer aqui então, peraí. Peraí. Mas ficou tranquilo ali a compreensão do porquê de cada coisa no lugar? Agora sim, né? Ah, que bom. Opa, eu coloquei a calculadora aqui, mas ela toma o lugar da tela. Deixa eu... Só para fazer também. O professor colocou 101, isso me preocupa um pouco, mas essa é uma diferença mínima, né? Que às vezes tem aquela questão de tu diminuir 1 por ser uma amostra, mas acho que não é o caso. O primeiro ali vai dar 0,29. E aqui vai dar quase isso também. Não vou nem fazer essa porque conta, você né? arredondou. Isso. Isso. Então, peraí. Aí vai dar, essa raiz aí vai dar 0,76. Peraí. Cara. Peraí, como é que deu? Você achou a raiz quadrada de 0,76? Exatamente. Tá. Depois de toda aquela conta, deu isso. E agora tem que terminar aqui, né? Como nós estamos interessados no menor, né? Na menor parte do intervalo de confiança, olha aqui, ó. O valor mínimo, né? Então nós estamos interessados só na parte que subtrai. Então vamos se preocupar só com a parte que subtrai mesmo. Tá. Vamos lá, quanto é que vai dar agora 1,96 vezes esse número? Vamos jogar aqui na calculadora. Deu 1,49, mais ou menos, né? 1,49. Então vai ficar 0,04, mais ou menos 1,49. Não, pera, tá estranho isso. Não, mas é 1,49. Faz sentido, faz todo sentido, porque é uma conta de vezes. Tu tá multiplicando por algo que é quase 1. Então a resposta vai dar quase a mesma. Sim. É isso. Portanto, agora é só fazer a subtração. Então, se eu não errei lá na subtração das médias, vai dar 1,45 aqui. Porque eu tô querendo a parte menor, né? Certo, mas essa subtração das médias ficou meio estranho, mas eu acho que eu não errei, né? As médias são bem próximas uma da outra. Então, mas o que a fórmula que ele usa? Cadê aqui? Ele usa 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Ele não usa o SD. Mas o SD aparece ali dentro, né? Ele usa o SD vezes a raiz quadrada de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Mas é o que eu fiz. Só que eu peguei cada um dos SDs, dá na mesma. Matematicamente, algebricamente, vai dar na mesma coisa, beleza? Não precisa se preocupar com isso. É só escrever de outro jeito. Porque eu peguei uma fórmula aqui que eu tenho, mas outra hora a gente pode usar do teu professor, mas dá na mesma.
E deu essa resposta aqui, 1,45. Esse intervalo de confiança para baixo, né? Na É verdade, é negativo isso. negativo, exatamente. E é isso. Ó. Então, aproximadamente -1. Bem, É, não sei se está tão próximo de -1, né? Mas parece que é. é aproximadamente -1, é a letra A. É, Show de bola. Chegamos nisso, né? tá. Coisa boa, coisa boa. Então, né? O que tu tem que tomar cuidado quando vai ler enunciado? Vê a quantidade de dados que ele dá, né? Vê a quantidade de amostra, tamanho da amostra, Tá. veja o que está pedindo também, porque tu poderia ficar batendo cabeça aqui, tentando usar a forma do problema anterior, do erro, não é erro, Tá. talvez fazer o teste de hipótese lá com o Z crítico, também não é o caso, aqui era só ver o intervalo de confiança. Na verdade, o elemento mais inferior do intervalo de confiança, esse tipo de coisa que tu tem que tomar cuidado para não se perder na hora da conta, tá bom? Eu vou salvar já e vamos para a próxima. Tem alguma que tu queira ver especificamente lá? Não, a gente faz assim, hoje vamos ver essas iniciais aí e na próxima aula a gente combina antes, tem que ser antes do dia 13, tá? Se puder ser dia 12, segunda-feira, para mim é bom. Dia Depois você 12. vê um horário, se você tiver um horário. Claro, vamos ver lá. Bem, vamos descer Aí a aqui. gente faz o resto, porque para mim o final dessa folha aí é que é terrível. Ó, aqui é o que tipo de coisa que tu estava preocupada. Ele está perguntando Ah, o teste. qual é o Exatamente. teste. Por que é o teste que é, né? Sim. Então vamos dar uma lida aqui nesse exercício. E aí, um grupo de investigadores realizou um ensaio clínico com elaboração internacional, envolvendo centenas de participantes para avaliar se um tratamento com um fármaco inovador de um grupo era mais eficaz do tratamento de um cancro. Um tratamento tradicional que recorre à radioterapia. Ó, tá querendo ver se um é melhor que o outro. Tá. No final da intervenção, dos parâmetros a comparar dos dois grupos era a concentração de leucócitos. Um teste de Shapiro-Wilk foi efetuado em cada um dos grupos, tendo-se obtido um p-value muito inferior a 0,5. Para comparar os grupos, pode utilizar-se um teste. Rapidinho, primeiro, Shapiro-Wilk, para que serve isso? Pois é, né? Shapiro-Wilk é um tipo de teste, que nem tem teste T, teste Z, tem o Shapiro-Wilk. Só que o Shapiro-Wilk é um teste que serve para um negócio específico, né? Ele é usado para testar a normalidade dos dados. O quão os dados são, se podem ser descritos pela distribuição normal, vamos dizer assim. Então, se deu muito inferior a 0,05, é uma distribuição normal, será? Ó, se o p-value, né, for muito inferior a 0,05, normalmente isso indica que tem evidências, né, para rejeitar a hipótese nula, ok? Ou seja, como é um teste Shapiro-Wilk, a hipótese nula é de que os dados são normalmente distribuídos, beleza? Então, como o caso aqui o p-value for muito inferior, a gente não tem dados normalmente distribuídos. Tá. Então, supostamente não é distribuição normal. Então não é teste de T. Não é teste T, não é teste Z, ok? Tá. Porque teste T e teste Z são baseados na distribuição normal, certo? Sim. Então, quiser eu escrevo o que eu acabei de falar, mas não sei se tu lembra. Não, entendi. Tá bom, então Shapiro-Wilk é para testar a normalidade. Se for muito abaixo de 0,05, não é normal. Não é distribuição normal. Cortei aqui quadrado, desculpa. Muito bem. Então o negócio é o seguinte, né? Aqui a gente está comparando dois grupos. Um pouco parecido com o problema anterior. Né? Normalmente, quando a gente está trabalhando dois grupos, de modo geral, a gente não usa distribuição normal. Né, os dados eles não seguem numa distribuição normal aqui na realidade. Desculpa, falei besteira. Então, como eles não seguem numa distribuição normal, né, não vai ser apropriado usar o teste T, não vai ser apropriado usar o teste Z. Muito bem, já temos isso em conclusão aqui, mas isso tem tudo a ver com o fato do Shapiro-Wilk ali. Muito bem. Então, a ideia, né, veja, não é usar um teste paramétrico, né? Porque eu usei o T sem parâmetros. Então é ou o Wilcoxon ou o teste do Q quadrado. Eu diria que não é nem o Q quadrado, né? Porque de certa forma o Q quadrado já é um parâmetro também, né? Por que não é o Q quadrado? Porque o Q quadrado é um parâmetro. Tu tem o que sai daquelas lógicas lá, daquelas
divisões que tu falou e tu busca uma razão mediante a ele. Agora, a questão não é porque não é o Q quadrado, a questão é por que é o Cox Rank, entendeu? Sim, e por que que eu... Porque eu errei essa questão, eu botei Q quadrado. Ah, certo, bem. Porque, Desculpa, primeiro, ele não é um teste paramétrico, né? Sim. E ele é usado para comparar, né? Se tu for pegar o enunciado lá que o teu professor escreveu, vai estar lá que ele é usado para comparar distribuições de dois grupos independentes. Sim. E vai estar lá também que é apropriado para quando não é normalmente distribuído. Sim. Essa é a definição desse teste, entendeu? Tá. Você usa quando é não paramétrico, quando as distribuições são independentes e quando não é normalmente distribuído. Que é o nosso caso aqui. É exatamente o nosso caso. Essas três coisas acontecem aqui. Não é normal, distribuições independentes, de grupos independentes, né? E não é normalmente distribuído. Então, por isso que é esse cara. Então, esse cara é quando os dados são muito zoados. Pensa assim, os dados são zoados, é isso que eu vou usar. Entendeu? Tá bom. É porque esse Wilcoxon Run, eu lembro que os exercícios desse aí é quando você tem que fazer um ranking. Ah, mas olha, eu não feito. A sei, eu gente tô não tem a falando... tabela dos dados aqui, mas teria que ser feito, entendeu? Eu acho, então, por isso que eu achei que não fosse, assim, entendeu? Mas enfim, também não sei por que eu achei, porque eu não tô entendendo nada, não achei, não tinha ter achado nada. Mas é isso, tá? É o caso aqui, tá bom? Claro, tu deve ter pensado assim, pô, não tem os dados, né? Não vai ser teste que eu sei que envolve dado. Mas aqui ele tá só supondo uma coisa. Claro que se fosse um problema para chegar numa resposta, teria tabela, né? Teria mais informações, beleza? Mas aqui ele só quer saber o tipo de teste dessa situação, tá bom? Tá. Então é isso. Então tu tinha errado essa. Errei, botei o D. Não é o caso. Quadrado. Beleza, aqui é perfeitinho para usar o Wilcox Rank. Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Ó, essa aqui é de Aí, tabela. ó. Isso Olha aqui é aí, de boa essa pra é ti? do Essa aqui é Wilcoxon uma Rank. desgraça. Eu fiz isso aqui eu fiz essa conta, é muito chata, né? Cara, Eu fiz essa conta com a Natália. insuportável isso aí. Sim, é muito chato fazer essa conta, cara. Muito chato fazer essa conta. Daí tem que anotar todo mundo. Cara, eu sei que nas anotações do teu professor tinha um exemplo que era praticamente o mesmo que esse. Ah, não lembro. Tu não tem as anotações dele aí? Porque a gente pode simplesmente olhar o exemplo lá e pegar a ideia. Anotações dele não, eu tenho a resolução dessa questão aí. Não, essa é qual? A 5? Essa é 5. Tá, então, eu decorei como é que se faz essa questão, tá? Caraca, tua memória tá boa, hein? Não, meu filho, é necessidade mesmo. Que eu realmente não lembro, mas eu só sei que era um negócio extremamente longo e tinha que. Nossa. Então, o que me ensinaram, tá? O que eu entendi? Eu pego o grupo. Chega só um pouquinho pro lado direito esse slide aí para eu saber o que eu vou fazer. Aí, isso, pronto. Eu sei que tem o grupo do infarto e o grupo do controlo. O N1 é 6, o N2 é 9. Então eu vou pro N6, que é o menor. Tá? E aí o que acontece? No N6, o número 5 é o 06, só tem um. No número 6, eu tenho 0,7 em cima e eu tenho 0,7 embaixo. Então, o 6 e o 7 eu tenho que somar e dividir por 2. Então, aqui vai ser, W vai ser igual ao 5 que tem em cima, no grupo de cima, mais o 6 tem 0,7, o 6 e o 7 dividido por 2, 6 mais 7 dividido por 2, mais o 7, mais o 8... mais o 11, mais o 14, mais o 16. Essa conta vai me dar o W. Pô, será que vai dar 78,5 isso? Me pareceu uns números muito pequenos para dar isso. Olha, deixa eu ver. Cadê a calculadora? Primeiro, deixa eu fazer esse 100 mais 7 sobre 2. Dá 6 e 7, 13 sobre 2, 6,5. Então, dá 5 mais 6,5 mais 7 mais 8 mais 11 mais 14 mais 16. 67,5. 67,5, não chegamos lá, né? Chegamos. Por que eu não cheguei lá, porra? Não, mas a resposta não significa que é A.
Ah, não, peraí, eu confundi. Não é. Tu tem Peraí. que ver qual é a opção certa, né? Então, peraí. Mas peraí, deixa Então, eu ver se aqui no exercício eu achei. Porra, no exercício não achei nem isso que eu coloquei, achei 59,5. acho que tu contou alguma coisa a mais uma vez. Contei. Não é 16, é 15. Eu inventei o 16, é 15. É 14 mais 15. Aham. Dá mais. Ah, não, porque eu repeti o 7 também, do 6 mais 7. Então fica 5 mais 6,5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 15. Aí aqui a resposta deu 59,5. Aí, ó, a resposta D, né? Então, mas aí, o que deixa eu ver se é Bem, letra pelo D. menos o W é, né? É Agora, a letra questão D, da é conclusão. letra D. Isso, A resposta é letra D, é isso mesmo. é isso. Tá, é isso. É meio chato essa Então, lógica aí. agora, por que eu faço assim? Bom, tu não precisa saber, né? Não, né? Então tá bom, então pronto. Agora, a próxima é que começa a sacanagem da A nova. Vamos ver, vamos ver. Mas a próxima da nova não é nem tão mal. É sim, é mal sim. Eu até hoje não entendi esta merda da nova. Vamos ver. Mas tu vai ter que usar aquele software, aquelas coisas lá? Cara, então, o SPSS que você está falando? Isso. Não, o que ele faz? Ele dá a tabela e eu tenho que interpretar a tabela. Só que, olha que coisa maravilhosa. Eu caí numa turma em que a professora Joana, maravilhosa, nunca abriu o SPSS na vida. Caraca. Ou seja, a turma de terça-feira, que é com o Ernesto, todo mundo mexe no SPSS, sabe fazer e sabe tudo. Na minha turma, ninguém nunca abriu o SPSS. Vai aparecer aí uns 2 ou 3 exercícios com a tabela do SPSS para interpretar. Putz. Aquelas tabelas cheias dos dados, né? Tu tem que saber o que significa cada um deles, com muito Exatamente. detalhe. Além do teste, né? Que aqui é o teste, tal do teste F, que eu vejo uma vez a cada ano. Mas para que serve isso? Bem, novamente, né? Cada teste serve para uma coisa. Agora, a gente tem que Esse é avaliar para esse enunciado, né? comparar mais de 2 grupos, esse. É. Bem, eu nem li o enunciado direito, né? Mas já que tu falou de A9, a gente sabe que o teste F. Vamos lá. Um grupo de investigadores encontra-se a estudar o volume dos edemas 5 dias após a endoplastia, 4 grupos diferentes, 20 indivíduos cada um. 4 grupos? 20 indivíduos, bastante grupo. Os grupos estão a receber o mesmo fármaco, mas em concentrações diferentes, para se avaliar o volume médio dos edemas é diferente entre grupos utilizando a nova F. Verificadas as condições de validade, os investigadores pretendem avaliar essa hipótese. Já se encontram disponíveis alguns dados auxiliares, nesse caso em particular, SSA. Nossa, eu lembro que para fazer esse SSA aí é uma contarada. Pois é. SSA 1400. Escolha a opção correta. Muito bem, está falando aqui sobre hipótese nula. Muito bem, muito bem. Bem, temos que calcular o F, né? A gente sabe como é que calcula o F? Não, faço a menor ideia. Bem, o F, ele envolve esses SS, esse SA, esse monte de coisa, né? Na prática, ele vai ser a divisão da variância dos grupos, a variância entre os grupos, na verdade, e a variância dentro dos grupos. Então tem que cuidar até com o português aqui para não se perder. O F... Pronto, o que é a variância? Vamos lá, que até hoje eu não entendi o que é isso. Tá bom. Bem, de novo, né? Tu não precisa exatamente saber o que é, mas eu vou te explicar da forma mais simples possível. A variância é quanto, em média, um dado se distancia da média. Tá bom. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma sala de aula que todo mundo tirou a nota 7 na prova. Então a variância dessa sala é zero, porque todo mundo tirou a média. Uhum. Agora, digamos que um moleque tirou 0, outro tirou 10, outro tirou 2, outro tirou 9, daí vai ficar 7 também a média. Tudo bem, a média é 7, mas tem uma variância, porque nem todo mundo tem igual a média. Os dados se distanciam da média. E você vê o quanto, em média, os dados se distanciam da média. Isso é a variância. Ai, meu Deus, que inferno, gente. Pra que vocês querem saber disso, gente? Bem, para nós, né, serve para muita coisa, para incomodar os alunos é bom, né? Ai, que saco. Mas gente. imagina que você vai abrir uma loja de roupa. Daí você vai lá, pede uma pesquisa de campo e a média da idade das pessoas é 18. Daí você abre uma loja para jovens. Muito bem. Daí você abre a loja e ninguém compra. E o motivo é que, apesar da média de idade ser 18, nesse lugar aí só mora vovozinhas e netinhos. Então a média dá 18, mas só tem gente muito mais velha e muito mais nova, entendeu? Então tu vê quanto os dados se distanciam da média é importante para tua avaliação, né?
Ai, meu Deus do céu. Já preciso pagar alguém para fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. No nosso caso é melhor, né? Então, beleza. Bem, então a gente tem que encontrar o F e tem uma equação pro F. Lá naquela coisa cheia de equações que tu tem. Mas a equação é mais ou menos a que eu vou escrever aqui, beleza? Ó, é F. Opa, deixa eu colocar aqui. É F igual ao SSA que você tem ali, né? Hum. Dividido por. Vamos colocar assim, ó, dividido por K mais um, K menos um, porque vai ficar meio longo esse negócio aqui. O que é o K? Já vou falar. Tá. E aqui divide SSE sobre Nzão menos K, beleza? O K é o número de grupos, tá bom? K é o número Então, isso. O SSA é a soma dos quadrados entre os grupos. O K é o número de grupos. O SSE é a soma dos quadrados dentro dos grupos, beleza? E o N é o número de observações. Bem, esse SA e esse SSE ele já falou, né? Então, Acho um que, problema a menos para a gente se preocupar, não é? na verdade, depois vai ficar. Dá para você fazer isso multiplicando, só joga o SSE para baixo, né? E o N menos K para cima. Exato, dá para fazer aquelas regrinhas lá de Tá. multiplicação de frações, exatamente. E ele falou K também, né? Ele falou ali, ó, rinoplastia em 4 grupos. Como o K é o número de Ah, grupos, né? número de grupos, tá. Então é 3. Então vai ficar 3. O K menos 1 é 3. E quem é o Nzão? Número total de observações, como eu Aí havia é dito. 80 nesse caso, né? São 4 grupos de 20. Nesse caso, 4 grupos de 20, 80, perfeito. Só que aí fica 80 menos 4, porque é 80 menos K. Exato. 76, tá. 76. E aí, Dividido ó. pelo SSE. E isso, você tá chegando, vai chegar lá. Tá, aí bota o SSE, o valor que ele deu, faz essa conta e acha o F. Isso. Tá. Ai, vamos lá. Então, o F Força, é. força. Peraí. Vai ficar 2.300 dividido por 3, né? Dá 41,62. Eu Isso. achei. Isso aí. Isso aí. Você achou rápido. Bem, Pronto, e aí agora eu faço o que com essa informação? essa é a primeira parte, né? Agora, tal qual nos outros testes, né? A gente vai ter que comparar esse valor de F com F crítico. Beleza? Tá. Então tem a tabela F lá, né? E no caso a gente vai comparar com F crítico, né? De uma distribuiçãozinha que tenha K-1 e N-K graus de liberdade, né? Ai, Lá meu naquela Deus. tabela da F fala sobre, fala sobre Peraí, graus de volta. Eu o liberdade. quê? Sabe os graus de liberdade? Se a gente olhar a Sei, tabela sei. F, É vai o ter lá os graus. total dividido pelo número de grupos, tá? Isso, exatamente. Então repete. Peraí, como é que é? Vai ficar o quê? A gente vai ter que pegar esse valor que tu achou aqui, que foi o 40 e poucos, né? 41,6, né? Sim. E agora a gente vai ter que pegar esse valor e comparar com o valor do F crítico. E qual que é o F crítico? Pois é. Eu não lembro dele ter dito aqui, mas normalmente a gente compara com o, o 0,05 lá, né? 5%. Tá. Quando não diz nada, tem que ser sempre com 0,05, não é Aqui em isso? Portugal tem disso. Então eu Tá. acho que é isso, tá? E tem várias coisas disso aqui em Portugal. Por exemplo, lá no Brasil, toda vez que a gente vai calcular um limite, que é uma coisa assim muito usual na matemática, a gente coloca para onde o limite está tendendo. Mas aqui em Portugal, se tende para infinito, não. Tá. Então é costume isso, tá? Não se preocupe. Beleza? Tá. Bem, o valor que a gente obteve é um valor bem alto, tá? 41,6 é um valor bem alto para teste F. Se tu olhar lá na tua tabela, vai estar lá no fim da tabela. Uhum. Então, quando tu tem um valor alto assim, mesmo se tu não soubesse qual que é o F crítico, né, qual que é o intervalo de confiança, esse é um valor muito alto, né? Então, provavelmente não tá na rejeição da hipótese nula, então. Perfeito! Essa é a conclusão que eu queria ouvir. Exatamente. Então, tu vai rejeitar a hipótese nula. Exatamente. Escreve aqui F muito alto. Então, rejeita a nula, né? Rejeita H0. É isso aí. Tá.
Então não vai, né, tipo, se estressar com esse tipo de coisa, né? Ah, meu Deus, qual que é o intervalo? Pô, se um número muito alto, né? Se tu pegar uma distribuição Z e achar um Z igual a 5, cara, com certeza tá na região crítica. Se existe uma região crítica, esse Z tá na região crítica. Né? Porque o Z tende a ir lá até o 2, né? Máximo. Sim. Para 99% é 2. Então é isso, tá? É isso, basicamente. O problema aqui era tu saber essa equação, né? Cara, caiu muito o negócio dessa tabela nova nesse último teste e eu chutei tudo. Eu não, olha, se eu tirar 3 nesse último teste, vai ser muito, porque eu dei uma 3? pequena via. Ah, eu fui muito mal nesse último teste. Dei uma Não pequena saiu a via. nota ainda. Ainda não. No primeiro eu tirei 10,7, fiquei ali na média. Esse eu tô fodida. 10 aqui é ruim, né? Não, 10 é acima da média, 20. 10 eu passo, entende? Eu Ah, tenho que tá ficar ótimo, com, então. eu tenho que ter 9,5. É o mínimo que eu tenho que tirar para passar. Eu tirei 10,7. Mas essa última não tirei. Se eu tirei 4, tá bom, porque fui muito mal mesmo. Putz. Não dá, não entendo. Se não tiver uma pessoa para me explicar, eu não tenho dificuldade de entender. Só que eu preciso que alguém me explique. Eu vou para aula, foi o que eu te disse. Por que ele já não deu a fórmula do erro? Me fez fazer 2 fórmulas, não me explicou por que eu não contei com a média. Os Entendeu? professores, aqui não dependa dos professores, tá? De fato, aqui tu vai Cara, mas sofrer eu pago bastante. 700 euros de faculdade, né? Não é justo, tem que pagar Caracas, mais, mas é professor 700 euros. particular. Pois é, mas eu vou te É, falar isso. Eu falo isso principalmente para meus alunos criança. Os pais deles pagam R$ 3.000 de aula, né? De escola, lá, aquelas escolas boas, mas eles ficam 4 horas na escola e não aprendem nada. Daí uhum, comigo aqui, pagando uma aulinha, eles aprendem. Então é uma coisa complicada mesmo, e em Portugal é pior ainda. Porque os professores muito de fato controlam pior. o que precisa. Muito pior. E olha, eu fiz PH. Cara, o PH, eu juro pra você, foi o melhor lugar que eu estudei na minha vida. Eu tinha aula, depois eu tinha. Aí eu ia, almoçava, a gente ia pra monitoria, fazia os exercícios da aula na monitoria, os monitores explicavam tudo. Não tinha como você não entender, entendeu? A matéria. Aham. Só se você fosse muito burro ou não quisesse. Eu passava o dia inteiro no PH. Também passei para todas as faculdades no Rio. Mas assim, se eu não tiver uma pessoa. Eu vou até assistir aula, não entendi aula. Se eu não tiver alguém para me explicar os exercícios, eu não vou aprender nunca. Eu É. funciono com prática, não funciono com. Eu não sou superdotada que assisto a aula, gravo tudo. Nada, nada. A educação surgiu com uma orientação direta, assim mesmo. É coisa recente de ter uma turma com 50 alunos. Então é assim que se aprende mesmo, é duas pessoas conversando. Então tu tá do jeito certo. O importante é que tu tá aprendendo. Que bom que eu pude ajudar nessa aqui. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma, né? Deixa eu pegar a Pois é, tem próxima. só, assim, tem só 5 minutos, mas Agora, pronto. agora eu fico feliz aí de estar conseguindo ajudar, que esse assunto é de fato benefício. Ó, essa tabela aqui é a tabela nova, né? Pô, aí, ó. Aí, ó. Essa tabela me assusta toda vez que eu vejo, porque tem que Não, saber mexer bem imagine nessa eu. CSS. Puta que Né? pariu, imagine eu. Que significa cada coisa ali? O valor do F, essa Olha, distribuição. que eu entendi, o que eu aprendi dessa tabela, que eu tenho De... que me focar no SIG, que é como se fosse o p-value, né? Aham. Quando o SIG é maior que 0,05, eu Aceita hipótese nula. Né? aceito a hipótese nula e vou para essa linha de cima. Equal variances assumed. Se fosse mais baixo, eu ia para a letra de baixo, para a linha de Uhum. baixo. Uhum. Então, como esse 0,0, então é menor, esse daí é menor, eu vou ler a linha de baixo. Porque Exato. 0,018 é menor que 0,05, não é? É. É. Pronto. Então, eu tenho que ler a linha de baixo, de Peraí. equal variances not assumed. Desculpa, você falou que 0,018 é menor que 0,05? É porque 0,018 é menor que 0,050, não? Não, é maior. É mais próximo do zero, então é maior. Meu Deus do céu. Gente, olha, tá vendo? Tá É um vendo? número maior, não significa uma dívida maior. São coisas diferentes, entendeu? É um número maior porque ele está mais próximo do zero, ele está mais à direita na linha dos números. Tá. Tá bom. Sacou Entendi. a ideia? Exatamente isso. Gente, peraí.
Tá bom, tá. Então vamos lá, então volta. Tá, aí resumindo, então é maior. Sim. Tá, então eu tenho que ler a linha de cima. Exato. Então vamos lá. Vamos ver então as questões, né? Letra A, o que é? As variações de colesterol são iguais e o resultado per covariance assumed podem ser utilizados. Onde é que tá dizendo variância aí? A variância, eu acredito ser o DF aqui, né? Não, esse é grau de Não, liberdade. standard error. É isso. Ah, isso que é a variância. Isso. Tá. É o standard error. Isso aí. Elas são iguais, né? São iguais. Os resultados do teste T para equal variance assumed podem ser utilizados. Então seria essa. A questão, de fato, mas a gente tá falando de teste T aqui, tá, né? The test for equality means. Pô, mas assim já de cara, não está cheirando bem, vamos dizer assim. Vamos ler as próximas. Né? Como intervalo de confiança para a diferença das médias contém o zero, ou se quisermos o valor do Não p-value... contém o zero. Não contém, né? Não. O p-value do TST é inferior a 0,05. Não, é superior, né? Nós acabamos de conversar sobre isso. O número 0,018 é superior ao 0,05. Sim. Pelo menos se nós estamos falando de números negativos, né? Porque o número Não, mas nós 0... não estamos falando, a gente está falando de positivo. Tá, então o número 0,05 é maior que o 0,018. Então o de 0,0 é menor. Então é a coisa de baixo. Então, é que eu não estou entendendo a tua lógica dos sinais aqui. Não tem sinal. Então, Os o número sinais é aqui, lower e 0,05... upper. Ah, tá. Então, sim, então o número 0,05 é um número maior que o 0,18, então tu não aceita a hipótese nula. Intervalo de Rejeita ela. confiança. Então pega os caras de baixo, exatamente. Pelo que se rejeita a hipótese nula. Peraí. É isso, daí pega os caras de baixo. Isso. Se tá na região crítica, eu pego os caras de baixo. Né? É isso, então. Então é a letra C. Oi? Então é a letra C. O p-value é inferior, o intervalo de confiança de diferença das médias não contém o zero, pelo que se rejeita a hipótese nula de que as médias são iguais nos dois grupos. Bem, eu olho para as médias e elas são iguais, né? Não são. Não, são iguais. Deverão ler-se os resultados da linha Equal Variance Not Assumed. Bem, tudo isso que está aqui é verdade, né? Só que as médias são iguais, na verdade, eu li errado. Essa desgraça do meu olho aqui, tá muito pequeno na minha tela esse negócio. Então é C, meu. Perfeita é C, C, né? aqui. Tá. Perfeita. Tá. Só deixa eu ver a D aqui. Pode-se obter uma estimativa T dividida mean difference por standard error? Não, né? O que resultaria no valor dessa mesma estatística zona de rejeição? Não é tão simples assim. Bom se fosse. Quem dera. Bem, eu achei bem legal a aula, tá? Deu pra te ajudar bastante, só não sei se vai dar pra te ajudar mais que isso, tá? A menos que tu mande, tipo, as questões específicas que tu queira ver. Não, Assim, o que eu quero ver depois, na próxima aula, vamos combinar então, o resto dessa folha. A primeira folha, eu entendi, apesar de ter tirado 10,7, se eu acho que se eu refizer, que é a primeira parte da matéria, eu consigo, que é uma coisa mais simples. Aham. Tá? O que eu quero na próxima aula, se a gente puder resolver o resto dessa folha daí, que é aí que o bicho pega pra mim. O resto, as próximas questões? Tá bom. As próximas Me diz uma questões. coisa, tu falou que tem as soluções, né? Eu acho que vai me ajudar bastante se tu me mandares as soluções pra estudar elas. Só que as soluções, é o que eu tô te falando, quer que eu te mande? Tem umas fórmulas meio loucas aqui, mas eu posso te mandar. Aí você vai vendo a fórmula, como é que ele faz. Sim, isso ajudaria bastante. Tá Tem as bom, coisas então que eu a vou te Natália me enviar. enviou também, então eu meio que já trabalhei tudo isso, né? Mas eu quero revisar melhor se for pra te dar aula, tá? Tá, eu vou então te enviar essas soluções e pronto. E aí, vê pra mim um horário na segunda-feira, pode ser qualquer horário, eu tô o dia inteiro em casa.
Show de bola, vou te mandar lá e tu decide o que for melhor pra ti, beleza? Tá bom, então, beleza, Eu perfeito. agradeço muito, tá? Eu que Ótimo te dia pra agradeço, ti. porra. Se eu passar dessa matéria, puta que você Daí mora tu onde? Você tira o meu mora. tártaro de graça. Você vive onde? É Em Lisboa? Braga, em Braga. Ah, eu te mando um presente. Eu moro, não é perto, mas não interessa.